pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. Hoje eu estou aqui com meu amigo Túlio, da ABM Consultoria em Esquadrias, e a gente quer apresentar para vocês um mundo maravilhoso das esquadrias e projetos de fachada, principalmente voltados para o material alumínio, né, que vem da bauxita, para quem não sabe. E já vou passar imediatamente a bola para você, Túlio. Eu queria que você apresentasse e falasse um pouquinho de você, mas também da ABM, né? Pois é, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, convite da BM. Pedir para a Isabel e Delcio não puderam estar presentes, né? Então eu estou aqui representando a BM como um todo e representando Delcio e Isabel. Agradecer toda essa parceria, né, que a gente está, como é que fala? A gente trabalha assim no dia a dia, né? Sem dúvida. E por ter lembrado da gente. Não, bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Meu Túlio, né? Túlio Lopes, né? Está trabalhando aí já há algum tempo nessa área de esquadria. Para ser mais sincero, esse ano agora eu estou fazendo 11 anos que eu estou trabalhando na BM. Uau. Foi meu primeiro emprego. Então, Uau. eu saí da faculdade e já entrei na BM. Então, assim, tirando parte de estágio, negócio, emprego mesmo, foi a primeira vez que foi na BM. E eu já entrei já pegando uns projetos bem desafiadores na época para mim. Eu sou engenheiro mecânico, né? Então, assim, toda na minha formação, nunca tinha ouvido falar de nada relacionado à esquadria, vedação, nada. Para mim, isso era um mundo completamente novo. Eu vejo que para muita gente ainda é assim, né? Verdade. E ninguém conhece essa área, né? Uma área muito... É um nicho, né? Muito... só quem está nesse meio mesmo que conhece. Específico demais, verdade. Então, já são 11 anos já nessa área, mexendo com esquadria já, acompanhando Delcio e Isabel. Não, bacana demais. Eu queria também que você falasse um pouquinho da história da BM, mas antes, eu queria te perguntar, isso eu até não te falei antes, né? Então, tô pegando o convidado de surpresa, gente. Você imagina o motivo que seja o nome da Prosa do Mestre Gui? Não, eu não. Acho que eu tô mais novo aqui, né? Você tinha me falado a respeito do seu pai. Isso. Mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, não. Verdade. Então, pessoal, para você que está nos escutando pela primeira vez, a Prosa do Mestre Gui é uma homenagem ao Guilherme, que é meu pai realmente, falecido infelizmente em 2019, mas uma pessoa bastante, vamos dizer assim, que sempre muito comunicativa, que sempre gostou de escutar a história do outro. Então a gente criou a Prosa do Mestre Gui exatamente para trazer quem faz diferença no nosso mercado, né? Seja mineiro, né? Capixaba, carioca, que são as regiões que a gente trabalha, a gente entrou no mercado de Goiás também, trazer para vocês escutarem, né? Conhecer um pouquinho da história da pessoa que está aqui, além do que é a expertise dela, né? O Delcio é uma pessoa espetacular, né? O meu pai, né? O papai, eu sempre falo papai, ele sempre tinha contato com o Delcio, os dois se davam muito bem, Isabel também, conheceram bastante, né, se conheceram bastante, sempre trabalharam muito a questão da especificação, porque ser engenheiro mecânico, a formação do pessoal dos quadrilhas normalmente está na parte mecânica, né, a parte de estrutura, estrutural, cargas, etc. E o que a gente faz é a área química, né, química de construção. Então, assim, é uma interação de material diferente, né, uma disciplina diferente. Então, Túlio, eu queria, né, já te contando o motivo desse podcast, eu queria que você contasse a história da BM. Eu vou até pegar uma cola que eu fiz aqui, porque eu tive uma conversa rápida com Delcio e Isabel, né? Assim, a ABM, ela surgiu, assim, a ideia surgiu em 97, lá, Delcio e Isabel, eles trabalhavam numa numa serralheria, certo, que era a Funcional. Legal, Funcional, espetacular. Já há muitos anos, né? Sim. Que hoje não existe mais. Sim. E nessa época lá, eles estavam trabalhando, prestando um serviço para a construtora Líder na época. E eles viram a necessidade, a construtora viu a necessidade de uma consultoria na obra. Então, assim, a Funcional escalou tanto Delcio quanto Isabel para prestar essa consultoria na obra naquela época. Isso ali por volta de 97, alguma coisa assim. Então, assim, Delcio e Isabel, eles ficaram tanto com a questão de projeto, né, que eles faziam lá, que naquela época a serralheria fazia todo esse processo, né, de projeto, fazia o acompanhamento em obra também. E, assim, logo depois desse tempo, né, quando Delcio aposentou, e ele viu que isso era uma necessidade do mercado, não só da construtora Líder, mas era uma necessidade das outras construtoras também.
Então, ele com a Isabel, naquela época também era projetista, eles viram uma oportunidade de criar uma empresa para atender esse pessoal que não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, em 99, foi criada a BM, né? Vai fazer 24 anos agora. Que coisa boa. Ano. Que coisa boa. Atender essa questão aí, tanto na parte de projeto, consultoria e às vezes até um acompanhamento ali de... Não, muito bom. Eu queria aproveitar, já que você já citou, para a gente começar o nosso bate-papo mais técnico, assim, por assim dizer. Eu vejo, né? Bom, a Dalminas está nos canteiros de obra, né? A gente hoje trabalha da fundação ao acabamento e a Dalminas nasceu na fachada. É uma empresa que sempre teve uma interação muito forte com as esquadrias, com as fachadas, né, pele de vidro, enfim. Né, hoje a gente tem outros tipos de fachada também que a gente interage, mas o que eu percebo mais, Túlio, é falta de projeto, né, muito pouco conhecimento nesse sentido, muito artesanal, muito pouco engenharia. Acho que a palavra é essa, pouca engenharia. E aí a pergunta que eu te faço, eu queria que você esclarecesse, principalmente para... Eu não sei quem está nos escutando é um construtor, se é um arquiteto ou uma arquiteta, uma construtora, né, uma engenheira, um engenheiro, né, se é um serralheiro, né, se é uma pessoa que trabalha numa empresa de esquadrias. Então eu queria que você explicasse por que fazer um projeto de esquadrias para uma edificação. É uma pergunta boa. Tem vários motivos, né? Eu acho assim que o que a gente pode citar principalmente é o seguinte: alumínio e vidro são matérias-primas que têm um valor agregado muito alto. Sem dúvida. Você tem perfil estrudado, e isso eu não estou levando em consideração mão de obra, né? Porque existe todo um processo de usinagem, de montagem, de instalação aí que não tem um valor agregado, não é um valor baixo. Então, assim, você está fazendo principalmente obras grandes, que você vai ter produtos que são personalizados, né? Que eu não estou falando de uma esquadria que é padronizada, que você compra pronta, né? Então, assim, você tem um produto com um valor agregado alto que, se você não tem um planejamento, você pode ter um prejuízo muito grande. É quase certo que, se você não planejar, você vai ter um desperdício de material, vai ter um desperdício de vidro. Então, assim, as pessoas, às vezes, acho que grande parte não fazem projeto hoje por desconhecimento, porque não sabe que não existe, né? Principalmente os construtoras menores, às vezes a pessoa física mesmo, que vai construir ela contrata um ali, ela não faz um projeto de esquadria. Talvez, né, dependendo do valor do empreendimento, não justifica você fazer um projeto, mas talvez uma especificação para te orientar qual o produto que você vai colocar. Existem diversas outras coisas que são envolvidas nisso, questão de acústica, questão térmica, questão de desempenho, conforto em geral, né? Sem dúvida. Que é relacionado a isso, à esquadria, né? E que as pessoas não pensam nisso na hora que está fazendo. Deixa para pensar isso lá atrás ou quando já estão tendo problema. Já estão tendo prejuízo com aquilo, já não está conseguindo, geralmente está entrando água, alguma coisa assim. Esse é um outro ponto que eu queria abordar. Então, posso pegar o gancho? Pode pegar. Então, a Dalminas é uma empresa que, hoje eu até já te falei, né, em off, que a gente faz projetos de impermeabilização, né? Sim. Que aí não tem muito a ver com fachada, né? Na engenharia brasileira, acho que a maior parte das engenharias separam impermeabilização como horizontal, né? E projeto de fachada como o vertical, considerando que existem inúmeros tipos de fachadas, né? Sim. E aí, o que a gente mais percebe em relação a essa questão do canteiro é... Eu não sei se é exatamente esse conhecimento, mas a gente cresceu na assistência técnica. A Dalminas cresceu na assistência técnica. Porque a gente ia fazer a venda do produto na obra nova e a gente não sentia a valorização exatamente dessa questão da vedação. Então eu queria explorar isso um pouquinho, que acho que é o que a gente tem maior ligação, né, entre Dalminas e BM, né? Vedação, óbvio, né? Colagem de painéis. Mas eu queria, assim, entender como que você enxerga essa questão? Porque eu acho que é um dos maiores problemas de manifestação patológica, essa questão você citou padronização, né, de kits janela pronta. Porque quando você fala aí de esquadrias personalizadas, porque você vai ter um vão, você tem que produzir conforme o tamanho do vão, né? Então você vai ter que pensar num sistema que vai se adequar e dar a vedação adequada ali para aquele caso. Mas desempenho como um todo, né? Desempenho. Pra você ter uma ideia, a minha casa, eu moro numa área privativa, olha para você ver que coisa interessante.
o morador anterior tinha uma grande varanda e ela não tinha o blindex, né? Que eles falam, chamam de blindex, né? Que é o vidro que fica ali no guarda-corpo de alvenaria tradicional. Então, é o vidro, cortina de vidro, cada um dá um nome, né? Então, o que aconteceu? Ele tirou as esquadrias internas com forma de aumentar o espaço útil. Ou seja, ele fez com que a varanda tornasse parte da casa. Ok, aí é um problema que a prefeitura, você tem que ir lá pagar mais, enfim. Só que qual foi o problema? Eu, quando mudei para lá, percebi um problema seríssimo de acústica. Porque quando você tira a esquadria interna e entrega para a esquadria externa... Que tem um blindex, geralmente, Isso, exatamente. Bem simples, com uma vedação muito mais simples... Cara, só dor de cabeça. As pessoas não pensam hoje em dia, elas não têm esse conhecimento de que existe uma norma que trata das esquadrias, né, que é a 10.821. Nela tem todos os desempenhos de acústica, estanqueidade, penetração de ar. Então, assim, que são critérios normativos que têm que ser atendidos, né, na esquadria. Então, quando a pessoa coloca um blindex, o blindex geralmente é transpasse do vidro, ele não possui nenhum tipo de vedação, nada, né? Então, aquilo ali se entra ar, entra som. Sem dúvida. Então, assim, aquilo é um ponto de entrada de som. Então, essa esquadria, ela não foi feita para ter desempenho acústico. Ao contrário das outras esquadrias de alumínio, que tem todo um encaixe, tem borrachas, que faz essa vedação e ela é pensada para ter esse desempenho. Então, quando as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, retiram uma esquadria, às vezes, boa, e colocam um blindex, às vezes, até porque é mais bonito, porque é só vidro, não tem os perfis de alumínio são poucos, a pessoa não quer ver aquilo, mas ela esquece que, aí numa chuva de vento, o negócio, a água vai entrar ali, o vento vai entrar, vai ficar fazendo aqueles assovios, né? Nossa, exatamente, esse era um dos maiores problemas. Eu acordava à noite com esse assovio do vento, e assim, como não é um sistema muito barato, para eu conseguir minimizar, porque de fato não resolve, a não ser trocando por um sistema adequado, né? Isso é bom vocês escutarem, pessoal, ou assistirem a gente, porque a gente vai falando tecnicamente, ele citou a NBR 10.821, que eu tenho ela também, maravilhosa e grande, e muito complexa e completa. Eu acho que ela é um texto muito bom. A complexidade dela é para o leigo, para a gente não, né? Ela é bem direta nos pontos de que eu considero ela didática. Didática, mas ela é complexa porque ela trata de inúmeros conceitos, né? Então, só que quando a gente vem para a prática, eu estou citando esse meu exemplo até para uma questão de alguém já ter passado por isso. Sim. E aí, o que eu tive que fazer? Eu fui colocando aqueles perfis na janela, porque ficava vidro com vidro. E aí eu coloquei aquele perfilzinho, não sei qual que é o nome disso, com aquele negócio... Que tem uma fita, uma escovinha, né? Que ela se encaixa ali. Sim, ajuda muito, com certeza. O assovio do vento sumiu. Mas, sinceramente... Se o vizinho faz festa, o barulho está diretamente relacionado com o que você tinha me perguntado antes, a importância de você ter um projeto antes. Por exemplo, se você deixa para fazer um projeto, se você faz um projeto, você não vai colocar esse tipo de esquadria nesses lugares que são necessários ter esse tipo de desempenho. Mas depois que já foi feito, retirar para substituir é um prejuízo muito grande. Você vai perder essa esquadria. Perde tudo. Geralmente essa esquadria devia temperado. Sim. O vidro, depois que ele foi temperado, você não consegue beneficiar ele mais. Acabou, ele é daquele jeito, se você for mexer nele, ele vai quebrar. Então, assim, aí as pessoas ficam com aquilo porque lá atrás ela não teve a decisão e aí ela vai ter que conviver com esse desempenho, às vezes, com baixo desempenho. Não tem conforto, vai ter que faz algumas adaptações ali para chegar onde dá e... Se atendeu, beleza. Se não atendeu... E a infiltração? Eu queria te fazer uma pergunta meio difícil de responder, tanto para você, a gente vai ter conversas aí em outros podcasts com projetistas também na área de permeabilização, aplicadores, porque de quem é a responsabilidade real naquele tipo de infiltração que dá exatamente na parte, né, inferior das esquadrias, normalmente nas quinas, né? É do projetista da parte de esquadria, é do projetista de impermeabilização, é do aplicador de um lado, do outro. Como é que conversa essas disciplinas? É um conjunto, né? Tem responsabilidade de todas as partes ali. Legal. O que a gente vê mais falhas, geralmente é na execução. Mas, assim... outro dia eu vi assim, um negócio, não tem muito tempo que eu já vi isso, não sei se ainda é usual de mercado, mas eu já vi alguns
tem esquadrias, ela tem um contramarco ali, né? Que é chumbado na parede, que é feito. Eu já vi alguns contramarcos que não são unidos a 45 graus, que tem uma pecinha plástica ali. Nossa. Que a pessoa encaixa e fala assim, nossa, na obra aquilo é muito prático, né? Você não precisa cortar fazer uma meia esquadria ali no canto, cortar um 45 graus, que simplifica um processo, né, de fabricação. Mas aquela pecinha plástica, ela não tem adesão à vedação, ao silicone, né? Não tem. E assim, a pessoa acha que ela economizou, porque aquilo dá uma agilidade maior. Produtividade, isso aí. Só que na hora que ela instala, o ponto de principal vedação é o cantinho ali, é aquela quininha onde o contramarco está. Pouca gente sabe, ou a maioria, eu já vi profissionais que trabalham nisso que desconheciam que o contramarco, na hora que você fecha ele, usa cunha ali, né, que é o contramarco mais negócio, ele é vedado com silicone. Sim. Na parte de trás, a parte que fica para dentro do concreto. Porque depois de colocado, não adianta mais passar o silicone por cima. Porque você pode explicar melhor do que eu, que o silicone ele não vai ter aquela aderência boa ali naquela superfície. Não tem. Depois já de instalado, né? Não tem. Então, assim, o silicone ele é montado antes, passando ali por trás, né? Na junção do contramarco. E na hora de fazer a instalação, a pessoa posiciona, e tem aquela questão do esquadro, prumo, tudo direitinho. Depois que ela fez essa instalação, a pedra, ou o arremate que vai ali na frente, ele não encosta diretamente no contramarco, né? Ele existe um espaçamento e nesse espaçamento é feito um cordão ali com silicone, com o tarucel, né? O limitador de profundidade, né? Que você faz essa parte inferior e às vezes eu gosto também de subir uma parte na lateral para prevenir que tenha uma infiltração filiforme ali naquele cantinho, né? Então, assim, essas são as principais, eu vejo... a maioria das esquadrias que dá aquela trinquinha, aquela trinquinha no canto da parede é comum, né, de acontecer no acabamento, mas ela vem, às vezes ela vem acompanhada de uma infiltração, né? E aí já é um problema já não é da esquadria, esse problema dessa trinca, né? E assim, geralmente, como do vaza, a água vaza, ela já sai naquela trinca ali mesmo, né, que a água entra. Nesse ponto. Igual você falou, você citou sua casa, eu tenho a minha lá e é justamente esse o problema. Exatamente, instalação errada. Casa de ferreiro, o que é, né? Mas a gente não sabe. Lá, como é um apartamento alugado, o negócio, eu não sei como foi o processo, mas eu tenho certeza que foi feito errado. Então, assim, você vê que a água está entrando e qual que é a solução? É arrancar tudo e fazer de novo. Para funcionar, para dar certo, a solução seria essa, entendeu? Por isso que a gente peca muito a pessoa ser criteriosa na hora de executar, né? Tanto para o profissional que está executando, para ele não ter dor de cabeça depois de ter que ir lá consertar, de fazer, e até para o cliente em si, ele tomar mais cuidado na hora que ele estiver contratando, para certificar que a pessoa está seguindo esse procedimento correto, né? Sim. Para ele não ter problema depois. Eu sei, Túlio, que nos projetos de vocês, vocês sempre, isso eu já vi, já participei de várias obras que a BM está envolvida com o projeto, né? E, igual você falou, não é o projeto de fabricação, né? É o projeto referência, é o que acontece mesmo. Sim. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber o seguinte, eu sei que sai nos projetos a questão de uso de silicone de vedação, né? E não outro tipo de selante. Mas o que eu estou rodando bastante nos últimos tempos, né? A gente atende várias regionais e eu ainda encontro muito uso de duas coisas que eu considero muito problemáticas. Eu queria a visão do projetista em relação a isso, porque eu sou especificador de material. Uhum. Mas como a gente é visto como vendedor, o vendedor quer vender o que ele tem no portfólio, né? Isso é o que acontece. Mas eu queria uma visão de vocês em relação a isso. Eu vejo ainda muito silicone acético em local inadequado, né? As pessoas não conhecem, e poliuretano para exposição ao tempo. Eu queria sua visão disso aí. Assim, isso é até uma reclamação, porque eu já procurei silicone. Se você for numa loja de departamento, um Leroy, alguma loja assim da vida, você não vai achar silicone de cura neutra. Você vai achar silicone acético. E as pessoas leigas que estão fora do mercado, elas não têm o conhecimento de que ele forma vinagre, né? Que o ácido acético, ele libera, né? Isso. Ele libera isso no processo de cura dele, e isso causa diversos problemas, ele amarela, e tem outros problemas relacionados a essa questão, né? Mas existe o silicone de cura neutra, que é o silicone recomendado para vedações, principalmente se você está com exposto a intempéries. De qualquer forma, principalmente sol, né? O PU que você falou, né? Ele tem a função de vedação, sim, mas se você expor ele a raio UV, ele vai deteriorar. Você pode conseguir um resultado inicial, você vai ter o resultado, vai funcionar,
mas ao longo do tempo aquilo ali ele vai ressecando, ele vai craquelando, ele vira um farelinho, né? E perde a função, e perde a função dele. Pois E assim, as pessoas vão ver, o alumínio, né? Falando da esquadrilha de alumínio, é um material que dilata, né? Ele tem uma movimentação térmica ali, diferente do restante do prédio, né? Geralmente você está falando ali de alvenaria, de concreto, né? Sim. Então, assim, o silicone ele tem uma movimentação ali até 50% de movimentação, né? Então, você usar PU nessa circunstância, principalmente se ela estiver exposta a raio V, com certeza você vai ter problema. Não, legal. Vou aproveitar para dar uma dica para quem está escutando. O Túlio, gente, ele trabalha só com silicone técnico, ele, o Delcio, a Isabel, né? É claro que a gente é um dos materiais que eles trabalham, mas é óbvio que existem outras marcas. Mas eu acho que é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala de silicone neutro, tem que tomar um pouco de cuidado com o silicone neutro de varejo. Muitas vezes ele não tem a capacidade de movimentação adequada. Sim. Né? Então, aí, às vezes, você acabou de citar os dois materiais da construção civil que mais utilizados. Claro que existem vários. Mas para uso em fachada, que tem maior coeficiente de dilatação é o ACM e o alumínio. Uhum. Né? O ACM muitas vezes forma juntos que precisam de uma capacidade de movimentação maior. Mas o alumínio, quando ele está numa vedação junto do vidro ou numa parede ali, a gente considera ela como uma vedação estática, já até nem precisa de tanta capacidade. Mas o que eu acho que é interessante, Túlio, é que muita gente está usando produtos de varejo, e nada contra, não vou ficar citando marcas aqui, mas o que eu acho é que isso não entrega desempenho, você não tem controle de qualidade, você não tem como ter o material ensaiado. Então, para fechar esse assunto, NBR ISO 11600, que é a norma brasileira. No meio da pandemia, ela foi publicada, ela é uma tradução da ISO 11600 de 2002, então no Brasil ela está 2021, 2002 já é uma norma mais antiga, mas a gente conseguiu traduzir ela e é uma norma que hoje visa especificar selantes. Então isso vai facilitar tanto para o projetista, vocês, né? A colocar lá a classificação de selante que busca, mas também para o construtor. Se você almeja aí uma vedação, que seja perimetral, seja numa manutenção, é importante conhecer. Se não conhece, vai atrás da consultora, às vezes é um consumidor final, né? Eu preciso de um material adequado, né? E não ficar procurando Os isso. Os principais fabricantes, todos eles têm um canal de atendimento ali que vai te dar um direcionamento. Isso, então, essa é a parte mais importante, né? É mais você ter essa consciência para você buscar a informação do que saber ter a informação. Pois é, o brasileiro, né? Assim, eu vou falar do brasileiro, que é o que eu conheço mais, mas comparando com outros mercados de primeiro mundo, vamos pôr assim, né? Que tem uma engenharia mais evoluída, eles não buscam produtos técnicos no home center, né? Igual você citou. Home center é para você fazer um pequeno reparo. Então, uma construtora hoje que ela ainda busca o material num depósito, que está buscando um produto de varejo, isso é um problema, seja silicone, seja qualquer outra coisa. Não, bacana. Ô Túlio, não, tá bom, já vi que o nosso tempo tá indo, vai que vai. Mas eu queria agora, nesse segundo momento, que você contasse, né? Eu vi que você tem muita experiência, a BM tem muito case legal de obra, eu queria que você contasse algum caso bacana de sucesso que a BM, sei lá, alguma coisa legal que participou, que deu certo, ou algum insucesso, uma lição aprendida, alguma coisa que você possa compartilhar conosco. Vou contar um exemplo aqui que eu acho que vai encaixar em todos esses perfis que você me falou aí. A gente trabalhou para a construtora Guimar, eu acho, de um prédio que eles fizeram ali próximo na Avenida Barbacena. Acho que Cristiano Massude, o prédio. Sim, sei qual que é. Ele tem umas cores, tem um arco ali, né? É lindo. De ACM, né? Então, assim, aquele prédio foi um prédio muito legal de ser feito, foi um projeto bacana que a gente fez. Ele foi executado pela própria construtora, a questão da parte de caixilharia. E assim, tudo bem, ele foi, e assim, aquele ACM lateral, ele sobe formando um arco, né? Na época era uma preocupação se aquilo de fato parecia um arco, porque não são segmentos de reta, né? Que a gente não consegue ficar fazendo as coisas curvas é difícil, né? Fazer coisa curva com vidro, alumínio, assim, é mais difícil. E na hora que chega no topo do prédio, aquela marcação, ela passa por cima do prédio e chega do outro lado e desce. Então, assim, foi pensada uma estrutura ali para sair do prédio, ela é presa pela lateral do prédio, chega lá em cima e descia do outro lado. Foi tudo executado bacana, e o pessoal que fez a estrutura metálica lá de cima, ela fez a estrutura e eu fui lá verificar. Quando eu cheguei lá, eu reparei que os parafusos que estavam utilizados estavam
com um diâmetro bem... Estava um diâmetro menor, visivelmente menor do que estava em projeto. Eu achei estranho aquilo, questionei. Aí o rapaz me falou assim, não, eu estou fazendo seguindo o que está no projeto. Aí eu fui lá no projeto e olhei e não tinha em lugar nenhum menção do diâmetro daquele parafuso. Então, assim, foi uma falha de projeto, nossa, foi uma falta ali, né, que a gente esqueceu de indicar que o diâmetro daquele parafuso. Mas, ao mesmo tempo, o rapaz ele não veio até me questionar a respeito falou, olha, tá faltando uma informação aqui no seu projeto. Qual que eu uso, né? Qual que eu uso? Ele simplesmente pegou, ele mediu e tentou no ponto e colocou um mais fino. E assim, ele ainda fez uma suposição seguinte, porque ele mediu, viu que tinha um diâmetro do furo de 12, e aí ele jogou e falou assim, se o furo é de 12, eu tenho uma folga de tanto, então eu vou colocar um de 8, entendeu? Entendi. E aí ele fez isso e, na verdade, era 12 a medida real, sabe? Como era tinha feito, não foi detalhado, era para ter feito um furo maior, né? Sei lá, com 14, para ter a folga, e usar um fixador de 12. Então, ficou abaixo. Na hora que a gente foi verificar, ficou... assim, não ficou abaixo, mas ficou nos limites, né? Então a gente falou assim, para não ficar tanto no limite, vamos fazer uns ajustes, tivemos que colocar uns apoios para resolver o problema. Mas a lição aprendida foi o seguinte, primeiro, agora notas todas que a gente coloca, faltou informação no projeto? Consulte o projetista. Consulte o projetista. Porque aí evita o problema de ter o negócio. E outra segunda é o seguinte, é buscar essas informações e fazer um memorial descritivo, né? Tem todas aquelas negócios assim de dimensões mínimas, negócio. Então a gente sempre entrega um memorial descritivo, notas de projeto que não são observadas. Muitas vezes a gente entrega um projeto, a pessoa liga para a gente e fala, olha, eu estou sentindo falta dessa informação. Aí eu falei, essa informação está na nota, aí embaixo. Então assim, a pessoa ela olha o projeto de forma muito superficial, principalmente projetos complexos. Você tem projetos complexos que você tem que olhar o projeto como um todo para você começar a ter um entendimento dele, de pegar, de ver ali afiar, você entrar no projeto, né, que você consegue enxergar ele de fato. E qual que seria a consequência desse parafuso errado? Acho que é bom a gente até trazer assim, isso para quem escuta, né? Olha, nessa situação, as consequências não seriam muito grandes, porque ele estava com, vamos falar assim, com um fator de segurança menor do que a gente gostaria, mas não teria problema. De longo prazo, talvez? Não vamos fazer assim, porque a gente trabalha com vento, né? Com vento é uma coisa bem imprevisível, né? Sem dúvida. A gente tem as normas que regem essas questões, né? Tem os cálculos que você fazem com as margens de segurança, mas são dados, na sua grande maioria, estatísticos. Sem dúvida. Inclusive a 6123, ela está precisando revisar, né? Ela está precisando, eu acho que ela é que ano que ela é? Ela é de 88, eu acho, né? Pensa como que os centros urbanos já se modificaram completamente, né? Então, as cargas de vento... Pessoal, 6123 é a norma brasileira, que ela vai falar de várias situações, mas principalmente a gente usa ela para calcular a carga de vento que a edificação vai sofrer. Seja o vidro, seja o silicone estrutural, no caso da Dalminas, mas eles vão fazer exatamente esse cálculo para saber o quanto aquela estrutura vai suportar, né, o vento máximo, não a pressão de segurança, inclusive. A gente ainda tem uma pressão de segurança, não só de ensaio, né? Que tem o cálculo da norma da 6123, né? Aí tem a 17199, que é de vidro. Da de vidro, que também precisa dimensionar a estrutura de vidro, que busca a informação na 6123, e você tem a 10821, que passa as pressões mínimas você usar em esquadria. Isso, a 10821. Porque você faz as duas verificações, né? Você faz a da 61 negócio e a da 6123, que é a norma de vento, que serve tanto para construção civil, para todos os outros objetos, e respeitando o mínimo estabelecido pela norma de esquadria, muita gente questiona isso, Luiz, porque às vezes a norma de esquadria, ela fala o seguinte, quem calcula um prédio, um negócio, usa a 6123 e a taxa de vento, ele cresce com a medida da altura do prédio. Isso. Então, no andar mais alto, você tem uma pressão mais alta do que nos andares mais baixos. Bebi errado a água, mais baixo. Entrou errado mesmo, deixa eu passar. Nos andares mais baixos. Isso. Então, assim, para a norma de vento, a pressão ela sobe com a altura. A norma de esquadria tem um ponto nela lá que fala o seguinte, o ponto mais alto que foi medido ali da negócio é o que você tem que usar para a obra toda.
Então, muita Isso, gente, é eu mais vejo alto. muito questionamento da pessoa falando assim, olha, mas você está usando a pressão aqui no térreo da esquadria mais alta. Eu falei, mas é porque a norma solicita isso. Então, isso às vezes é muito questionado. Mas, assim, às vezes a altura não influencia muito, né? Porque, igual você falou, as grandes cidades, você acaba canalizando o ar. Sim. E o modo como o ar, ele contorna o prédio, ele gera efeitos ali questão de mecânica dos fluidos que eu, sinceramente, não... a gente nem aprofunda muito isso, é uma área muito técnica, né? Quem der uma olhada na 6123 vai ver isso, né? Eu tive isso na engenharia química, mecânica dos fluidos. Tive na Mecânica elétrica dos também. fluidos. Se você vê a 6123, você vai ver que tem umas curvas lá de camadas limite, de escoamento de ar, que são muito complexas. Eu acho até que a norma, ela sendo revisada agora, eles deveriam simplificar esse processo dessa parte, principalmente que não é do prédio, da estrutura do prédio em si, desse que é usado como anexo, né? Mas, assim, esses efeitos, eles causam... Por exemplo, as pessoas acham que o vento empurrando a fachada é o efeito o mais prejudicial, né? E geralmente não é a sucção. Geralmente inquina, né? Que você tem o vento passando ali, que você gera aquela pressão negativa, né? Isso, sem dúvida. Eu costumo citar o exemplo do carro andando, né? Quando passa um ônibus, assim, você sente aquele vento indo atrás dele, é porque ali atrás você tem uma área de pressão negativa, né? Então, assim, quando você tem um prédio parado e o ar passando do lado, a parte que está parada, a face de trás do prédio, tem o mesmo efeito do ônibus andando. Verdade. Então, assim, ali a pressão é negativa e ela está puxando os negócios para o lado de fora, né? Então, assim... e isso não depende muito de altura, dependendo do lugar onde o prédio está. Esses corredores de vento que hoje a gente tem nesses grandes centros, né? Então, por isso que eu acho certo a norma unificar as pressões. Tem muito isso, né? Assim, BH, acho que a gente tem poucos grandes corredores, que a cidade, apesar de ser padronizada no centro, mas você não tem, assim, você atravessar uma rua e, assim, você atravessando, vem aquela corrente de vento. Exato. Aqui não, mas São Paulo tem muito isso. E eu acho que, para quem está escutando ou assistindo, a gente está falando de norma, de carga de vento, pode ser muito teórico, mas eu gosto de dar um exemplo, assim, bem, né, visual, jogar no YouTube aí, aqueles prédios de Balneário Camboriú, que o cara tem uma piscina lá no 80º andar e a água começa a cair para todo lado. Isso aí é a influência que tem a pressão de vento sobre a estrutura, né, de concreto. E assim, a gente não assustem, as estruturas são feitas para movimentar mesmo. E a gente calcula, né, no caso o Túlio calcula. Certo, né? Aquilo é o certo. Se ela fosse rígida, ela destruía toda. Né? Então, o Túlio, que eles fazem na BM é justamente calcular. Olha a importância do projeto. Calculam para que aquele vento, né, ele não seja uma influência negativa, né, que possa causar uma destruição. A gente está, né, acompanhando aí questão de terremotos aí, né, em outro país no caso aí, e você vê o problema de não ter sido calculado, né, não sei, não entrei ainda no detalhe lá, tá tudo na investigação, muita gente, felizmente, morreu, mas você vê, porque não foi pensado da forma correta, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda é abençoado por não ter terremotos de grande porte. Então, você pega o Chile, o pessoal lá, eles ainda calculam para a questão do terremoto. Sim. E aqui a gente ainda calcula mais pela carga de vento, né? A gente não tem furacão, não tem... Bom, ainda, né? Respondendo a sua pergunta, que você falou na caso lá da construção, assim, se tivesse uma coisa abaixo, correria o risco de soltar, né? Os parafusos rompem, poderia cair, sair lá de cima, É isso que eu né? queria saber, Então, assim, no caso lá não chegou a tanto, né? Porque já reduziu, a gente fez para manter o fator de segurança dentro do que a gente esperava. E assim, mas isso tem que ser tomado cuidado. Porque dúvida. Da mesma forma que ele reduziu, ele podia ter ficado abaixo do... Mas você não acha que existe é uma percepção, tá? Ela é pessoal. É o Luiz Eduardo, a percepção do Luiz Eduardo. Eu tenho uma sensação, uma percepção de obra, de que o projeto fica muito dentro do departamento de engenharia e ele fica pouco no campo, no chão de fábrica. Sim, isso acontece. E aí eu vejo que muitas vezes, vou falar do silicone estrutural, por exemplo, eu vejo muitas vezes projetos excelentes, mas o cara que vai aplicar não sabe o que ele tem que fazer conforme o projeto. Ele faz no nível que ele aprendeu. Mas qual é o bit, né, que é a largura da junta de silicone? Cuidado com a limpeza. Limpeza, que é praticamente 90%. Não adianta nada você fazer tudo certo e chegar a aplicar o silicone em cima de uma superfície que está toda cheia de terra, de sujeira. Não, você não vai ter a adesão de serralheria, você ainda tem as limalhas. O pessoal às vezes corta. Isso é óleo.
não é óleo. Então, eu vou te falar que eu já provei para mais de não sei quantas empresas que a limpeza é um problema. Porque muitos acham, bobagem, álcool isopropílico e tal. Não, isso é bobagem. E aí você vai na prática e mostra a diferença de não limpar e limpar no descolamento, né? Ninguém está a fim de perder vidro, perder silicone. Silicone hoje não é um produto mais... Não vou dizer que ele era barato antes, mas a pandemia, falta de matéria-prima subiu demais, né? Ninguém tá afim de ficar fazendo vidro, protótipo, alumínio. Né? Vidro, alumínio também subiu bastante. Mas, enfim, esses cuidados. Por isso que eu acho legal esse nosso bate-papo, porque a gente traz o que está lá no bastidor do projeto, na concepção, né? Eu brinco que o alemão, né? Não estou dizendo que o alemão é melhor que o brasileiro, de forma alguma, mas é só uma concepção do ponto de vista da engenharia. O alemão planeja 3 anos uma construção para fazer ela em uma, para construir em uma. O brasileiro planeja 1 para construir em 3. Não, isso é assim, números genéricos. Planeja 1 durante a obra, né? Essa foi boa. Essa foi boa. Isso é verdade. Isso quando tem projeto, né, Túlio? Não, mas bacana. Gostei do quê? Você quer contar mais algum outro? Ou podemos passar? Porque eu acho que essa foi boa. Eu acho que, você vê, né? Uma lição aprendida de uma situação que podia ser compartilhada e vamos ser bem sinceros, né? Comunicação em geral, pessoal, profissional, é um negócio... que é o maior déficit, acho, hoje, né? O cara não perguntar e tal. Então, não adianta você fazer um projeto com todas as observações se a pessoa não tiver opa, tá faltando. A gente Vamos perguntar. Eu acho que todo projetista já deve ter passado por isso, né? Você toma todos os cuidados possíveis, você lê, você relê, você refaz o projeto, passa por várias pessoas. Sim. Aí acontece você pegar o seu projeto e vai apresentar, e lá na frente você vê, nossa, tá faltando um negócio. Precisamos valorizar mais a área de projeto, viu, Túlio? Projeto é importante demais, muito importante. E fora os que engavetam, mas aí é outra... O cara contrata, gasta uma grana naquilo e aí você chega engaveta. Lá, tá tudo feito diferente, tudo feito. Né? Não, sempre fiz assim, Já vi muito, viu? Já vi muito. Acontece. Mas agora eu queria falar do Túlio, né? Nós estamos finalizando já o nosso podcast. O tempo estourando, porque o papo tá bom. Passou rápido. Falei que era rápido. Passava rápido, não falei que era rápido. Passava rápido. Passa rápido. Mas eu queria que você contasse pra gente, então, em relação ao Túlio, quem são seus mentores em vida pessoal, profissional? Fica à vontade. Na vida pessoal, mentores eu tenho meu pai e meu avô. Meu avô sempre, sim... Meu avô era um faz-tudo, né? Todos os dois avós, na verdade, né? Mas eu tive mais contato, assim, com o parte pai, que é José Domingos. Ele já é falecido. Mas meu avô, ele trabalhava na Vale como na parte de eletricista, mas ele sempre fez tudo. Ele sempre foi um faz-tudo, sabe? E isso eu acho que foi o que me incentivou a ir pro lado da engenharia, sabe? Eu gostava de ver o que ele estava fazendo, mexendo alguma coisa com a área de construção civil, de elétrica, de tudo. Sempre foi fazer assim. E meu pai também mexe com a área de mecânica, né? Então os dois já me direcionaram nessa época, né? nesse caminho. E, assim, profissional, eu acho que o mentor é o Delcio, né? Que está sempre de cima lá, né? Eu acompanhando. É uma referência para tentar mesmo. Absorver todo o conhecimento de muitos anos aí no mercado. Ele é uma referência, né? É um cara espetacular. Principalmente ele tem... A gente, igual assim, eu tenho o quê? 11 anos, né? Mas eu tenho 11 anos nessa área muito envolvido com projeto, né? Eu tenho um pouco conhecimento de chão de fábrica, de vivência de obra, que é uma coisa que a gente que não tem costume de atender sempre, né? E como ele tem essa vivência, já participou de todas essas etapas, né? Que é importante, então, né? É bom a gente estar sempre de cima ali para absorver todos eu brinco que, todo o conhecimento. Né? Igual eu te falei, a gente também hoje faz projeto em outra disciplina, né? Eu costumo dizer que papel aceita tudo, né? Ou seja, o computador, o programa que você usa para poder fazer, né? O software que você usa para poder fazer os seus projetos, ele aceita tudo. Mas a gente tem que ter a vivência de campo, né? Para entender quais são as dificuldades do campo, as adaptações. É legal ter isso no Delcio, porque né? não é só simplesmente você fazer um projeto ali. Se ele não for execuível, se ele não tiver palavra certa. Às vezes a gente consegue uma solução que nossa, vai ser excelente, mas a execução daquilo, às vezes até pelo local onde está o negócio, você tem um grau de dificuldade agregado nisso, que é inerente. Então a gente tem que pensar no cara que está lá no campo, lá, fazendo a instalação da esquadria, né? Ele não está sentado ali no escritório, mexendo no computador, né? Então ele está numa situação muito pior, às vezes em balancinha, né? Uma instalação que tem que ser pensado na hora de fazer, né? Gostei. Boas referências, né? Acho que
né? É legal pensar no pai, nos avós. E o Delcio também, que é uma pessoa que eu conheço. Bom, agora para fechar com chave de ouro, o nosso tagline da Dalminas, né, como se fosse uma espécie de um slogan, que até está no nosso uniforme, não sei se dá pessoal ver, mas é tranquilidade que dura. A gente pergunta para todos os convidados o que passa na sua cabeça, Túlio, quando você escuta isso, tranquilidade que dura. O que você sente na hora que você escuta essa frase? Eu acho assim, isso é a questão da responsabilidade nossa com o projeto, né? A gente está fazendo um projeto ali que envolve muitas pessoas, tem um custo e tem uma questão de segurança, né? Então, assim, tem que ser bem criterioso, porque é isso ali que vai dar tranquilidade para a gente lá na frente, que o nosso trabalho foi bem feito, que aquilo não vai colocar ninguém em risco, né? Então, assim, isso aí. Caprichar nessa parte na atenção aos detalhes ali que é importante. Boa, faz a diferença. Faz a diferença, sim. Bom, chegamos ao final, te agradeço, queria agradecer imensamente você, né, queria agradecer o Delcio mais uma vez, a Isabel, por ter cedido o seu tempo, né, Delcio e Isabel, esperamos você aqui, vocês dois também, mas fiquei muito feliz, não te conhecia tanto, da parte pessoal, a gente mais troca informação técnica, né? E é legal a gente ter esse contato, é muito importante. Sim. Bom, estou te agradecendo, te dou espaço para você também fazer seu agradecimento para a gente fechar. Não, eu queria agradecer pelo convite, por ter lembrado da gente. Eu te agradecer também por atender, né? Igual eu falo, essa conversa técnica, né? Às vezes é em cima da hora, olha, estou precisando da informação. Então, agradecer o atendimento de vocês, todos, as informações e essa parceria que a gente tem. Valeu, Túlio. Pessoal, muito obrigado por ter escutado ou assistido a gente até o final. Fiquem atentos, toda semana um novo podcast. Até lá.